eu sou muito paciente, eu tenho uma visão macro, eu fico um pouco mais distante, mas alguns pontos, em especial do Rogério Ceni, que pra mim transbordaram e passaram do ponto de paciência. Se ele terminar essa temporada e não conseguir levar o Bahia a uma vaga direta na Libertadores, para mim, aí não sei vocês, mas para mim, vai ter sido um fracasso. E aí Rogério Ceni vem para as coletivas dizer, mas vocês estão reclamando de barriga cheia, porque o Bahia nunca conseguiu ser nem 10º do Campeonato Brasileiro. Pô, bicho, mas o Bahia também nunca teve esse investimento que está tendo agora esse ano. Sobre o atual momento de Rogério Ceni no Bahia, e está claro que a crítica de nós torcedores para com o trabalho de Rogério é por conta dessa falta de repertório apresentada pelo treinador ao longo dessa temporada, né? Em um determinado período do ano, deu certo esse esquema de jogo montado por ele aí, nesse 4-4-2, com esse quarteto fantástico que, de fato, são bons jogadores, de boa qualidade, Caio Alexandre, Jean Lucas, que caiu vertiginosamente nos últimos 4, 5 jogos, né? O Everton Ribeiro, que é um jogadorzaço, um jogador que ninguém esperava que ia dar certo, né? Ninguém que eu falo, o pessoal da turma de lá, que é velho, já é final de carreira, vai chegar no Bahia para se aposentar. É um cara que tem se desenvolvido bastante, é um cara que tem se doado muito dentro de campo, né? Então, assim, em um determinado momento deu certo, né? Essa improvisação de Tassiano no ataque, juntamente ali com o Everaldo, porém bateu no teto. Rogério Ceni precisa entender que o time dele precisa de mudanças, principalmente porque os adversários já entenderam como é que funciona o esquema tático do Bahia. Então, se ele não mudar, acaba ficando muito previsível, e o resultado é esse, né? Dos últimos 8 jogos, o Bahia só venceu 2. E aí já saiu do G6, que era justamente a previsão do Bahia para essa temporada, alcançar uma vaga na Libertadores, porque Rogério Ceni pecou em todas as outras tentativas que teve durante o ano. A gente perdeu o título do Campeonato Baiano na final aí pelo Vitória. A gente foi desclassificado da Copa do Nordeste pelo CRB, que está brigando para não cair lá na Série B ou C, nem sei mais onde é que se encontra hoje o CRB. A gente perdeu a classificação para a tão sonhada semifinal também da Copa do Brasil para um Flamengo todo desmantelado, né? A gente não conseguiu vencer o Flamengo em nenhuma oportunidade do ano, e a gente não pegou o Flamengo completo em nenhuma oportunidade nesse ano. Primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, a gente não acertou um chute ao gol. Então não é possível que Rogério Ceni, frente a todas essas situações expostas aqui, ele não consiga fazer uma autoanálise e dizer, rapaz, alguma coisa está errada. Não é possível que hoje, numa altura dessa, depois de a gente fazer críticas sucessivas ao trabalho dele, ele vai vir nesse jogo contra o Cruzeiro, de novo, com as mesmas atuações, trocar 6 por meia dúzia, tirar Caio Alexandre, que não vai poder porque está suspenso, não vai poder jogar, coloca Iago Felipe, coloca Depena. Precisa fazer uma mudança, né? Quem sabe botar o Tassiano para atuar ali de volante, e aí tenta povoar o meio de campo, colocar mais um meio campista e deixar só um jogador de referência no ataque, tirar o Tassiano de lá, botar ele como volante, sei lá, e colocar o Ratão, colocar o Lúcio Rodrigues, tentar introduzir nesse time também jogadores da base. A gente está vendo que os nossos garotos aí estão dando um show de bola lá no Sub-16. Por que o Palmeiras consegue utilizar Hendrick com 16 anos e o Bahia não consegue colocar um Del, quem sabe, um Juan Pablo para jogar mais vezes? Deu o exemplo aqui mais cedo do Roger Gabriel, que já tem 18 anos. Comeu a bola naquele jogo da Copa do Brasil, do Nordeste, perdão, contra o Sport, fez até gol, deu assistência. E no jogo seguinte, e nos jogos seguintes, Rogério Ceni não optou mais pelo jogador, colocou o garoto lá na geladeira e não colocou mais o menino para jogar. Então, que dificuldade tem Rogério Ceni para trabalhar com a base também, né? Então, são muitos defeitos que o Rogério Ceni tem acumulado ao longo da sua estadia aqui no Bahia, que de fato fazem com que nós, torcedores, estejamos na bronca com o trabalho dele, né? Se ele terminar essa temporada e não conseguir levar o Bahia a uma vaga direta na Libertadores, para mim, aí não sei vocês, mas para mim, vai ter sido um fracasso. Porque não ganhou nenhum título de expressão, nem brigou pelas finais da Copa do Nordeste, que era o que se esperava, né? Poderia até perder na final ali para o Fortaleza, mas que é do jogo. Fortaleza hoje tem um time muito bem estruturado, tem um excelente treinador, estão ali na Série A dando muito trabalho.
mas a gente não conseguiu chegar na final, fomos eliminados pelo CRB, perdemos aí na final para o Vitória, que eu acho que na história do futebol baiano nunca se teve essa discrepância tão grande financeiramente falando entre os dois times. E aí Rogério Ceni vem para as coletivas dizer, mas vocês estão reclamando de barriga cheia, porque o Bahia nunca conseguiu ser nem 10º do Campeonato Brasileiro. Pô, bicho, mas o Bahia também nunca teve esse investimento que está tendo agora esse ano. Então, tendo todo esse investimento, a gente já conseguiu chegar aí em 11º com todos os pesares, com todas as dificuldades que a gente tem, por ser um clube nordestino, por ser um clube associação. Agora, com o aporte do Grupo City, o Brasil todo dizendo que nós temos o melhor meio de campo do Brasil. Então, a gente não pode sonhar mais alto, a gente não pode querer mais. Muito pelo contrário, o sarrafo subiu, né? As expectativas da torcida subiu junto. E você, Rogério Ceni, tem que entender isso. A gente está querendo mais do que o Bahia pode apresentar, mais do que o que você também pode apresentar. Mais ou menos por aí que eu penso. Eu acho que a torcida tem sim o direito de cobrar mais desse treinador, porque hoje a gente tem mais munições aí para poder utilizar. Basta ele saber utilizar as peças que tem na mão, né? Deixar de ser um pouco pragmático. Muita gente fala assim, não, mas ele está seguindo a cartilha do Grupo City. Negativo. Quem acompanha o time de Guardiola, do Manchester City, sabe que o Guardiola, ele mexe por diversas oportunidades na equipe dele. Óbvio que ele tem os 11 preferidos, os 11 principais, mas dentro desses 11, ele consegue mudar, variar taticamente antes e durante a partida. De Bruyne, ele joga ali facilmente de volante, ele pisa na área, ele joga de meio armador. O Haaland, ele às vezes não é só aquele centroavantão preso lá na área, ele sai para receber, ele abre para o volante poder infiltrar, né? O Phil Foden nem se fala, né? O Coringa dentro daquele time. Então, assim, tem que buscar alternativas. Não dá para Rogério ficar o tempo todo engessado no estilo de jogo que já está fadado ao insucesso, bateu no teto, não tem mais como evoluir isso aí. Então é isso, a crítica a Rogério Ceni é justamente por essa falta de mudanças, né? O time ficou muito previsível e isso tem dificultado muito a vida do Bahia no Campeonato Brasileiro, tanto que já somos o 7º colocado aí, né? O Internacional, que passou por todas aquelas dificuldades aí durante o ano, né? Aquela catástrofe que teve lá no Rio Grande do Sul, já conseguiu juntar os cacos ali, meu irmão, e tá tacando-lhe pau agora na competição. Beleza, rapaziada?